Olá pessoal, hoje vim trazer mais um vídeo para o canal. Quero falar a respeito um pouquinho sobre o poder de Deus, né? O poder de Deus foi dado a nós, né? Bora lá pro vídeo então. Vamos hoje estudar um pouquinho a palavra de Deus. Se você tem a sua Bíblia aí, acompanha. No livro de Lucas, capítulo 10, em versículo 19 em diante, nós vamos falar um pouquinho sobre o poder de Deus que foi nos dado, né? Já Deus deu esse poder e muitas pessoas ainda não entenderam que tem esse poder para fazer as coisas. Então eu quero esclarecer, mostrando, né, o recurso da palavra de Deus que ela nos ensina aqui, que nos trouxe todo esse conhecimento, o que Deus deixou para nós por meio de Jesus Cristo, né, seu Filho. Então aqui é muito importante nós prestar atenção na palavra do Criador, né? Então diz o versículo 19, eu vou começar fazendo leitura no 19, e que esse versículo aqui era Jesus Cristo que estava falando na época que ele estava encarnado, né, com seus discípulos. Escutem, eu dei a vocês autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e absolutamente nada lhe fará mal. Então é muito importante que Jesus estava falando de um poder, de uma autoridade que nós poderíamos também fazer as obras, né? Então nós estávamos muito presos no negativo, até os próprios discípulos de Cristo não entendiam ainda que eles também poderiam fazer a obra de Deus, fazer o bem ao próximo, ajudar, praticar esse amor de Deus, mas eles não tinham aquela confiança toda, né? Mas a partir do versículo 19 aqui, Jesus perguntou para eles, escute aqui, ó, chamou a atenção deles, me escute bem, eu vos dei autoridade para vós pisar na serpente, nos escorpiões e toda sorte de mal, né? Então, e absolutamente nada lhe fará mal. Então veja bem que Deus, através de Jesus Cristo, estava mostrando que deu autoridade, né? Para nós fazer as coisas, para nós dominar o mal, vencer o mal, né? Fazer o bem, crescer. Então depende de nós, depende da pessoa, né? Porque foi dado livre escolha, né? Nós temos o direito de escolher se queremos viver miseravelmente na miséria, na doença, na pobreza, na falta de conhecimento, aí é uma decisão nossa, né? Quer ficar tirado, ficamos atirados. Mas se nós queremos aceitar a verdade de Deus, né? Que Deus habita em nós, que Deus é o amor, que Deus é a força, Deus é a autoridade. Então, assim como Jesus falou que foi dada autoridade a nós, o que nós temos que fazer é assumir, nós temos que aceitar essa autoridade, né? Tomar posse. Deus me deu o poder, me deu a autoridade, me deu o amor, me deu a luz. Então, com essa autoridade, eu tenho poder para repreender todo o mal que eu não quero na minha vida. Então, deixa o mal, né? Tira o mal da sua vida, tira a doença, a pobreza, né? A miséria, a falta de conhecimento. Então, é só buscar, é só nós querer aceitar. Então, Jesus Cristo foi bem claro, né? Que quando falou na sua palavra. E aqui, versículo 20. Contudo, não se alegreis, porque os espíritos estão sujeitos a vocês, mas alegrei-vos por causa que o vosso nome está escrito no céu. Então Jesus falou que este poder é muito maravilhoso, né? Nós ter poder, ter essa autoridade sobre o mal, né? Querer aceitar aquilo que nós queremos aceitar, o que é bom para nós, né? O amor, a vida, a saúde, a prosperidade. Então nós temos esse poder, mas não, Jesus disse para nós não se alegrar por isso, né? Porque isso aí é necessário que aconteça, né? Todo aquele que tem Deus na vida
tem autoridade, tem poder, tem o amor, tem a luz, né? Então, isso, Jesus disse que não precisava se alegrar por isso, mas alegrei-vos porque o vosso nome está escrito no céu, não é? Então, fala, né, sobre esse livro escrito no céu, né? Pode ser uma metáfora, né, que a Bíblia está trazendo para nós, né? Apenas um sentido figurado, né? Está escrito, né? Pode conter, né? Que na verdade pode ter um livro que se escreva esses nomes, ou pode ser uma metáfora, pode ser apenas do sentido figurado, né? Está escrito, está garantido, né? Está pronto, está apto, está com autoridade, é significado do nome escrito no livro da vida, né? Mas alegrei por isso, né? Que o vosso nome está escrito nos céus. E aqui a Bíblia é muito importante que, a minha opinião, né? Que se vocês têm a sua Bíblia, né? Então, a minha opinião, que vocês adquiram uma Bíblia que seja corrigida, né? Uma Bíblia que seja de estudo, né? Atualizada. Então, essa Bíblia vai trazer muito recurso, né? Porque contém-se as Escrituras, contém a palavra de Deus, a tradução original, contém, né, os conteúdos sobre Cristo, sobre Deus, porque essa Bíblia que eu estou lendo hoje, ela é uma Bíblia de estudo atualizada, né? Corrigida, então ela leva para outro livro da Bíblia, né? Então é muito importante. E então, esse versículo aqui 19, se a gente olhar nessa Bíblia aqui, ela traz um versículo aqui 19 no Lucas, mas tem uma letra E, né? Tem uma letrinha pequena que é uma letrinha E. Ela vai levar nós lá para a coluna, né, de nomes aqui que tem. Então aqui a gente vai achar. Aqui acha a letra E, está escrito lá no Êxodo, Daniel, Filipenses e Apocalipse. Então essa Bíblia ela leva para outro livro, né? A explicação lá para se complementar, né? Então é muito importante entender que no versículo 19 nós temos a letra D. E a letra D nos leva para Salmos 91, 13. Então aqui confirma tudo o que Jesus Cristo estava falando, que vos dou poder, né, para pisar em toda sorte do mal. Então nos leva para Salmo 91 e versículo 13. Então nós vamos fazer leitura nesse versículo 13 de 91 de Salmos, que já confirmava antes do nascimento de Cristo, né? Já tinha as escrituras, ela já falava sobre isso, né? Então aqui é muito claro a gente ter um entendimento, né, da palavra de Deus, compreender o que Cristo estava falando, porque na verdade não é só escutar, não é só ler, né, tem que prestar atenção, descobrir, né, o segredo das escrituras, porque de uma letra leva a outro livro, ou leva a outro versículo, leva a outro capítulo. Então temos que entender que tudo se confirma segundo a vontade de Cristo Jesus, né, o nosso instrutor, nosso mestre, né. Então aqui diz o versículo 13, confirmando a palavra de Lucas, lá no versículo 19, e você pisará no leão novo e na naja, e pisará no leão jubilado e na cobra grande. Então aqui, Salmo estava falando que se nós temos essa autoridade de Cristo na nossa vida, já estava confirmado em Salmo, né, que Deus tinha preparado para os seus escolhidos, para os seus filhos, né, aqueles que aceitam, né. Escolhido é nós que fizemos a escolha, nós escolhemos, né. Então, se nós escolhemos aceitar o amor de Deus, né, a luz de Deus, então nós nos escolhemos para fazer esse trabalho, né, seguir essa missão do amor, da luz. Então aqui já falava Salmo, já antes de Cristo, que nós pisaria no leão novo e na naja, né, que é a cobra, né. Então, tanto no leão novo como no leão jubilado, né. Então, não importa o tamanho do mal, né, não importa o tamanho da serpente, né, que ele estava explicando, que se explicava muito por metáfora, né, por sentido figurados, né, então é muito fácil de entender porque a gente explicava trazendo um animal, né, como símbolo, né, simbólico. A cobra é veneno, né, então
era para explicar a situação da palavra, né? Então é visto que as Escrituras Sagradas nos dá todo esse conhecimento que Cristo estava falando no capítulo de Lucas, né, no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 19 aqui. Então, ele deu autoridade, e essa autoridade Deus já tinha confirmado através do Salmo, né, lá atrás. Então, por isso que nós temos que prestar atenção naquilo que Deus nos trouxe, né, que ele enviou seus profetas, enviou sua palavra, enviou o Espírito Santo, né, para garantir, né, que a palavra fosse guardada, para que fosse, né, que chegasse até nós, nas nossas gerações. Então nós temos que compreender o que Deus está falando, né, temos que entender. Então Deus nos deu autoridade por meio de Jesus Cristo, né, o seu Filho, né, que salienta a Bíblia, que fala sobre Jesus, enviado de Deus, o Messias. Então ele trouxe esse poder para nós, né? E aqui o versículo diz que nada, né, pode fazer mal a nós, se nós cremos, né, se nós aceitarmos, se nós tiver amor ao próximo, se nós tiver a luz de Deus. Agora, se nós não aceitarmos, aí é com nós, né? Aí nós não queremos, Deus ele vai dar livre escolha para nós, né? Não vai forçar nada. Ele deu o poder, está dado o poder, está dada autoridade. Jesus falou que foi dada autoridade sobre o mal, sobre a doença, sobre a miséria, né, sobre a cegueira espiritual, né, que é a maior doença, né, é um câncer, né, que quando a pessoa é cego espiritual, ela não tem entendimento de Deus, de Jesus, não tem entendimento de nada, né, vai numa religião, lê a Bíblia, carrega a Bíblia, mas não entende. Então é bem complicado que isso gera um câncer, né, falta de conhecimento. Meu povo erra o caminho por falta de conhecimento. Então, se nós buscar conhecimento de Cristo, nós temos todo o poder para fazer a obra de Cristo, fazer o bem. O que é a obra de Cristo? Né? Fazer o bem ao próximo, né? Ser luz, ser amor, né? Ter misericórdia, ter compaixão, né? Estender a mão ao que está caído, ajudar aquele que precisa de entendimento. Então, isso Jesus Cristo está passando com alta sabedoria para os discípulos. E eles, mesmo assim, os próprios discípulos não entendiam muito o que Cristo falava na época, porque era muito falado, né, metaforicamente, por parábolas, né, e para não chegar machucando muito. Então, aqui a palavra é bem clara, mastiga bem a palavra, né, então se uma coisa leva a outra. Aqui o versículo 21. Naquela mesma hora, ele ficou cheio de alegria por meio do Espírito Santo. E disse: Eu te louvo publicamente, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste cuidadosamente estas coisas dos sábios e dos entendidos, e a revelaste aos pequenos. Sim, ó Pai, porque tu te agradaste de fazer as coisas desta maneira. Então aqui Jesus estava falando do reino de Deus, né? Do reino maravilhoso, né? Então ele disse: graças te dou. Ele foi cheio do Espírito Santo, se alegrou, né? Porque o Espírito Santo, todos que têm conhecimento bíblico na espiritualidade, na mediunidade, sabe que Espírito Santo é a força de Deus, né? O poder de Deus, né? É o óleo representado. Então, esse Espírito Santo é o que usou Cristo, né? Que Cristo se alegrou, foi cheio de alegria por meio do Espírito Santo, né? Tem uma passagem que Jesus também fala que curava os doentes pelo poder do Espírito de Deus. Então, esse Espírito vem acompanhando desde antes dos profetas, né? Vem trazendo a mensagem, vem trazendo as curas, maravilha, e vem usando. Esse é um poder de Deus que é uma manifestação de Deus, né? Que não estamos falando de outra pessoa, estamos falando do próprio Deus, mas em manifestações diferentes, né? Então, manifestou-se Deus no seu Filho e manifestou-se no Espírito Santo, né? Que Cristo mais adiante ele fala que quem pedir ao Pai, né? Ele dará o Espírito Santo, né? E eu vou para o Pai e enviarei outro em meu nome, que é o Consolador. Esse ensinará todas as coisas, né? Guiará em toda a verdade. Então, para que nós possamos entender as coisas de Deus, temos que andar em toda a verdade, disse Jesus, né? Temos que ter esse conhecimento de aceitação,
Jesus deu o poder. E o que você está fazendo com o poder que Jesus deu? Você jogou o poder de lado e está vivendo uma vida miserável? Está vivendo uma vida de doença, de fracasso? Mas por que isso? É uma decisão de você, né? Então ninguém pode colocar a goela abaixo, né? Ninguém pode forçar a nada. Então se você está numa situação assim de doenças, de miséria, de dificuldade, não tem entendimento da palavra, então se não tem entendimento da palavra, peça a Deus e Deus dará o entendimento. Peça a Deus e Ele dará o Espírito da verdade, que guiará em todo o caminho da verdade. Então levante-se, né? Tira essa doença fora, tira essa miséria fora. Esteja de pé na presença de Deus e diga para Deus, eu aceito, né? Eu creio. É porque eu creio em Deus, eu aceito Deus, né? Eu tenho que aceitar, eu tenho que ter aceitação. Porque Deus fez tudo por nós, está fazendo tudo por nós sempre. Sempre está ajudando, sempre está trabalhando. Deus é aquele que sempre está dizendo, deixa eu te ajudar, né? Eu estou te ajudando, eu estou aqui contigo. Mas basta nós crer e nós aceitar esse Deus, né? Aceitar essa força, essa autoridade que foi nos dada. Então Deus, Ele deu esse poder. E o que nós vamos fazer com esse poder? Vamos ajudar, vamos curar o nosso corpo, curar, né, as nossas finanças, né? Vamos se levantar, vamos buscar conhecimento, vamos aprender de Deus e também usar em favor do próximo, né? Fazer o bem. Andar na luz como Cristo andou na luz. Mas Jesus disse que Deus fez dessa maneira, escondeu dos sábios, né, dos inteligentes, e revelou aos pequenos, aqueles que não tinham muito conhecimento, foi revelado a palavra. Mas quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz, né? Quem tem ouvido para ouvir, que ouça, né? Então quem tem boca para falar, que fale. Então é assim que Jesus usava as expressões e muitos não entendiam o que Jesus está dizendo com quem tem ouvido, né? Todo mundo tem ouvido, né? A não ser aquele que seja surdo, né, por uma deficiência. Mas ele estava falando de ouvido espiritual, qual a carne física não entende, né? Se nós estamos no corpo físico, na carne, na ignorância, nós não entendemos o que é um ouvido que é para ouvir a palavra de Deus, o conhecimento, a sabedoria, o amor, a prática de todas as coisas, né? Então, versículo 22. E tudo foi-me entregue por meu Pai, e ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho. E aquele que o Filho, a quem o Filho quiser revelar. Então é um segredo, né? Que tem dentro dessa palavra aqui, que foi dado, né? O poder, foi dado a autoridade. Tem um segredo aqui, né? Tem um mistério para ser revelado. Tudo foi me entregue por meu Pai, Jesus disse. O que ele estava falando? Não é que Jesus passou a ser Deus, não é isso aí como muitas pessoas entendem que Deus deixou de ser Deus e passou tudo para Jesus, Jesus, né, passou a ser Deus. Não é isso que a palavra está explicando. Tudo foi me dado, quando Jesus fala tudo, foi autoridade, né? Deus me deu toda a liberdade para trabalhar nesse aspecto, né? Então eu vou fazer a obra com toda a autoridade que Deus me deu, com todo o poder, referente àquele assunto, né? Então não está falando no geral, está falando, né, no individual ali. Tudo foi me dado por meu Pai que está no céu, todo o poder. E ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho. E ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai. E esse segredo, aquele que Jesus quiser revelar, será revelado. Então, Jesus revelou ao mundo, ele quis revelar ao homem, né, ao ser humano. Então, a quem Jesus quiser revelar, vai ser revelado esse poder. Então, qual é o poder que foi revelado? Qual é o segredo que tinha na palavra de Jesus? Era o poder e a autoridade que nós temos. Então, se Jesus tinha o poder de fazer, né, curar o doente, né, curar o paralítico, dar visão ao cego, libertar os cativos, perdoar pecado, né, estender a sua mão. Então, Jesus, se nós olhar para Jesus, é o nosso mestre, né? Ele é o nosso instrutor. Ele é grandioso, né? Nós, na presença dele, somos pequenos. Mas nós temos que entender que ele revelou esse mistério, né? Revelou esse segredo, dizendo que aquele que Jesus quiser revelar, será dado, será revelado. Vocês têm poder.
eis que vos dou autoridade para vocês. Eu passo essa autoridade que o Pai me deu, passo para vós, e vocês vão fazer a obra. Então, assim que os discípulos entenderam essa mensagem, eles começaram a curar, fazer o bem, fazer maravilha em nome de Jesus. Era portas da prisão, né, grades que se abriam, né, pela força do anjo. Então eles tinham este poder, porque Jesus passou a revelação da palavra. Tudo foi me dado por meu Pai. Se nós confiarmos em Deus, confiarmos nas Escrituras e buscar os tesouros que tem na Bíblia, nós vamos achar todo o segredo que foi dado a Jesus Cristo e todo o segredo que foi dado a nós por Cristo Jesus. Então nós entendemos que nós temos o poder e a autoridade de pisar sobre todo o mal. Então não vamos ficar parados, não vamos ficar doentes, não vamos ficar caídos, com dificuldade, com falta de sabedoria, porque tudo foi nos dado por Jesus Cristo. Então, basta nós aceitarmos o caminho, basta nos aceitar a luz, aceitar o amor, e entender, né, buscar os tesouros que estão nas Escrituras, na Palavra de Deus. Porque Deus, Ele não é homem para se arrepender, e nem filho do homem para que minta, né? Então, não sou homem para mentir e nem filho do homem para me arrepender, disse Deus. Então, sabendo que Deus, Ele cumpre pelo aquilo que Ele falou, então Deus é taxativo, Ele vai lá e cumpre, não deixa o seu nome escarnecer. Então, é somente você confiar em Deus, e o poder foi dado por Deus. Então, se você confiar, você crê em Deus, hoje mesmo você se levantará dessa cama, né? Desse leito de enfermidade, desse leito de falta de conhecimento. Então, nessa ignorância toda. Então, se levante, né? Se coloca, toma uma posição diante de Deus. Deus está em você. Se você crê que Deus está em ti, está em você, aí você conseguiu entender o que Jesus quis dizer, que a quem Jesus quer revelar será revelado. Então, o que está revelado? O poder de Deus. Então, o homem tem autoridade, tem poder porque foi dado por Deus, né? Não que o homem criaste essas coisas, né? Não foi nós que criamos essa autoridade, esse poder, mas foi dado pelo próprio Deus, né? Deus achou bom que o homem tivesse autoridade, tivesse poder para repreender o mal, curar os doentes, né? Dar vista ao cego, libertar os cativos, anunciar o ano aceitável de Deus, que é a sabedoria, que é toda a ciência, né? Que é toda a palavra, que quanto mais conhecimento, melhor. Então vamos buscar em Deus. Com isso, versículo 23, para nós encerrarmos. E com isso ele se virou para os discípulos e lhe disse, em particular, felizes são os vossos olhos que vê as coisas que vocês estão vendo. Então, felizes, bem-aventurados, abençoados são vocês que estão vendo eu fazer essas obras, estão vendo eu fazer essa maravilha, disse Jesus. Mas tem muitos que vão crer e não puderam ver. Então, são a respeito das novas gerações que viriam futuramente, né, após Cristo, né? Então, isso cabe para nós. Nós não podemos ver Jesus fazer aquelas obras, né? Caminhar, se alimentar, conversar, né? Se alegrar. Então, nós não participamos, né, dessa vida física com Cristo, porque a nossa geração é outro tempo. Mas somos bem-aventurados porque cremos. Mas eles eram felizes e abençoados porque estavam vendo todas aquelas maravilhas que Jesus estava fazendo, aquelas curas, aqueles milagres, pisavam em cima do mal. Mas eu tenho poder para repreender todo o mal. Mas não me alegro por isso, né? Eu me alegro por meu nome ser escrito no livro da vida, né? Eu me alegro por eu estar no caminho de Deus. Eu me alegro porque Deus está em mim. Eu me alegro porque Deus o seu amor está na minha vida e eu pratico o amor e a bondade de Deus e a luz de Deus para o próximo. Então, eu, em nome de Jesus, né, quero dizer para vós, para você que me escuta, você tem todo o poder, seja a situação que você se encontra. Não importa se você falta sabedoria, peça a Deus, busca ajuda, né? Busca ajuda com os médios, com os mensageiros, com os pastores, com os profetas, né? Com os discípulos. Busque aonde tiver conhecimento, né? Se você precisa. Cresça na graça e no conhecimento. E se você está enfermo, precisa de uma cura, você tem o poder de se curar. Então não é eu que vou curar você, não é Jesus, mas você mesmo vai se curar, porque foi revelado o poder. Eis que vos dou poder para vocês
curar os enfermos, né? Pisar sobre todo o mal. Então, você que se encontra hoje com dificuldade, lembra que você tem todo o poder, que Deus está na tua vida. Jesus habita no teu coração. E se você quiser hoje mesmo, será resolvido tudo que você precisa ser resolvido será resolvido. É só você colocar em prática esse poder que foi revelado no livro de Lucas, né, que Jesus estava falando. Então, bem-aventurado vós que vê e bem-aventurados que crê e não viram. Então, nós não conseguimos ver, mas conseguimos crer e conseguimos praticar esse amor de Deus, essa luz de Deus. Levante-se de onde você está e vai levantar os outros que estão caídos, vai ajudar o próximo, né? Vai fazer o bem, vai deixar Deus entrar na tua vida, ser o amor da tua vida e ser a luz da tua vida, e você viva, né? Seja Deus, né? Seja Cristo. Você tem este poder, você tem essa autoridade para fazer todas as coisas. Então é isso que eu quero deixar para vocês, esse estudo bíblico. O poder de Deus já foi dado a nós. Basta nós tomar conhecimento e praticar esse poder na nossa vida. Quero deixar aqui com essas palavras, em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos.